disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Queridos, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aos irmãos que estão com sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Cristo, a qual escreveu São Mateus, capítulo 14, e versículo 22 adiante. Enquanto você encontra esse texto, quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo Josivão Portela. É uma inspiração para conosco, para estar neste congresso. Sinise, Deus possa abençoar a tua vida de uma forma especial. Sou grato a Deus pela tua vida e somente o Senhor possa recompensá-lo por tudo que o Senhor tem feito por conosco. Quero glorificar a Deus pela vida dos nossos nobres amigos pastores que estão nessa tribuna. Deus vos abençoe. Também não posso deixar de falar do meu amigo, o pastor Antônio Moura, juntamente com a cantora, sua esposa. Deus abençoe este casal. Esteve conosco ali no estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, onde Deus usou de uma forma muito poderosa. Tivemos milagres, tivemos salvação de almas, e glorifico a Deus pela vida dele, pela vida da igreja, a qual nós pastoreamos, Assembleia de Deus Missão em Cristo, ali no Tocantins. Deus possa abençoar aquela amada igreja. Quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Elisa, meus filhos, queridos, a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Deus abençoe. Diz assim o texto: imediatamente após Jesus insistir com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia das multidões. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar-se à noite, estava ali só. Somente até aqui os irmãos podem sentar. Quem tem glória, sente adorando, glorificando. Louvado seja Deus. Queridos, bem certo é que Jesus é um exemplo notório a qual nós devemos segui-lo. Jesus é um exemplo para quem quer ser, querido, conquistar um ministério com elegância, um ministério cheio da graça, cheio da unção. E nós vamos bem notar que o apóstolo Paulo vai bem dizer o seguinte: que sejai-vos imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Eu entendo uma coisa: se devemos imitar ministério, imita ministério de quem ora. Se devemos imitar ministério, imita ministério de quem tem testemunho. Por isso Paulo vai dizer: imita vós como eu imito a Cristo. Louvado seja Deus. Quem imita a Cristo, querido, sabe que o ministério é para a glória de Deus. Quem imita a Cristo sabe que ainda a essência de um ministério é a palavra do Senhor. O sucesso, querido, da igreja ainda é andar conforme diz a vossas escrituras. Quer ter prosperidade, quer crescer na graça, quer crescer na abundância, ainda sejai-vos imitadores de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Este era o ministério de Jesus, um ministério exemplar. Jesus, querido, é tão preocupado com o seu ministério, que de certa feita ele vai dizer: olha, quem vocês estão dizendo quem eu sou? Alguém dos discípulos vai dizer: estão dizendo que tu és um dos profetas, está dizendo que tu és Elias. E Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem diz que eu sou? Aleluia. Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus. Aleluia. Eu entendo uma coisa, que para ter reconhecimento do Filho de Deus, não precisa, querido, de muita oba-oba. Só quem está conectado com o céu sabe entender, querido, que si mesmo ainda é ministério, é profético de Deus. Deus tem um propósito neste lugar para a tua vida, que chegou nesta tarde para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus tem esta responsabilidade de honrar o seu chamado, o seu ministério. Jesus sabe muito bem a importância de honrar
a quem o chamou, o indicou para o ministério. Aleluia. Por isso, querido, numa certa feita, Jesus está recebendo a notícia do seu primo, João Batista. João Batista não só é primo de Cristo. João Batista é aquele que reconhece a Cristo, que diz: eu não sou digno de vos desatar a sandália dos vossos pés. João Batista diz: eu preciso ser batizado por ti, aleluia, mas tu vens a mim e precisa que eu vos te batizo. João Batista respeita a autoridade eclesiástica, aleluia, mas tem situações, querido, que a autoridade eclesiástica ainda é ordenada pelos céus. Não era por respeito, mas era ordem profética. Eu vim já liberar a palavra profética para tu nesta tarde. Você quebrou o protocolo para chegar aqui, porque as condições talvez não daria, as lutas talvez não permitia, mas os céus fez que você chegasse, porque você está sobre uma direção profética. Quem crê, levante a mão no terceiro céu e dá o teu melhor glória para ele nesta tarde. Aleluia! Direção profética, respeito profético, ordem profética, era o que João tinha para com Cristo. Jesus agora recebe esta notícia. E Jesus, como também 100% homem e também 100% Deus, ele sente a necessidade de tirar um período de luto. Jesus vai para um lugar, querido, a sós, tirar o período de luto. Jesus talvez vai chorar. Jesus está triste. Jesus está agora, querido, passando pelo momento difícil. Jesus entende que a perca de João, querido, alcançou o seu íntimo. Eu vou a sós passar este período de luto. E tanto é que Jesus está agora a sós, mas a multidão consegue ainda rastrear aonde Jesus está. Querido, quem tem ministério, ele não é rastreado, querido, por uma boa influência, mas quem tem ministério ainda sabe. A multidão conhece quem tem e quem não tem. Oh glória, a multidão sabe quem é e quem não é. Pode até dizer que você não tem, mas o céu sabe que você tem. Pode dizer até que você não vai, mas o céu sabe que você vai. Aleluia. A multidão rastreia a Cristo. E quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus agora se comove. Jesus agora que deixa o luto e vai prestar o serviço àquilo que ele foi chamado. Porque tem pessoas que chegou aqui nesta noite, talvez estar como João Batista, período de tristeza, período de desprezo, período de luto, mas eu não vou negar aquilo que eu fui chamado a fazer, que é um conselho do teu amigo pastor Stefania. Faça aquilo que Deus te ordenou a fazer. Não deixe o luto te parar, não deixe o cansaço te parar, não. Você foi chamado para pregar, prega. Você foi chamado para ministrar, ministra. Não importa a época, não importa a situação. Se você tem um chamado, continua com ele, porque diante da situação caótica, quem vai te honrar é Deus. É Deus que vai trazer a honra dupla para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Jesus agora está nessa feita, pregou para a multidão. Como diz o Josivan Portela, o culto que Jesus está é um culto completo. Tem milagre, tem palavra, também ele alimenta aquela multidão. Nós vamos bem prestar atenção que foi pregado aqui na noite de ontem, a respeito que Jesus multiplicou os pães e também os peixes. Jesus serviu a multidão, como é de prática servi-la, aleluia. Agora Jesus dá uma ordem, que vai dizer o texto, Jesus compeliu, Jesus insistiu, Jesus ordenou aos seus discípulos. Discípulo este que conhece quem é o seu mestre, discípulo esse que conhece o seu chamado, tanto que eles deixam os seus
afazeres e vai a seguir a Jesus. Tanto que ele deixa as suas casas e vai servir a Jesus. Só quem sabe a importância do ministério, aleluia, sabe como se deve seguir a Jesus. Eles vão dizer: vocês têm que passar para o outro lado. Entenda que quem ordena é Jesus, mas Jesus está insistindo, persistindo, como se faz com menino ruim, menino desobediente, pessoas desobedientes, obreiros desobedientes. Pastor insiste, pastor tenta. Assim Jesus está fazendo com seus discípulos. Vocês têm que passar para o outro lado, aleluia. A ordem é esta: tem que passar para o outro lado. A ordem tem que ir para o outro lado. O discípulo se obtém a não ir, porque a sua primeira fase de ordem, de uma viagem missionária, causou pânico sobre a vida deles. Porque Jesus está no barco e a tempestade se levanta. E quando a tempestade se levanta, os discípulos criaram medo, pânico da viagem missionária. Os discípulos não querem mais entrar no barco porque estão com medo do passado. O discípulo não quer viajar porque estão com medo daquilo que marcou a sua vida no passado. E nem tudo vai marcar para o bem, nem tudo vai marcar trazendo alegria em vossos corações. Tem algo que vai marcar, mas colocando, querido, uma barreira. Tem algo que marca colocando um empecilho. Tem algo que marca colocando, querido, você em pânico. Mas nessa tarde não é só uma tarde missionária, mas também uma tarde profética. O medo que tem te cercado, aquilo que tem feito você parar, quer o inferno não, quer o medo não, você vai para o outro lado. É tarde de investimento em ministério. É tarde que Deus está dizendo: pode investir na empresa, porque eu vou te prosperar. Pode investir no teu casamento, porque eu vou te honrar na área conjugal. Investe no teu ministério. Labraçoribicantarabaya, ribacaçubicantarabandaias. Investe no ministério, porque a partir de hoje eu pego você pelas mãos, te levanto para te colocar com honra dupla. Quem crê, levante a mão no terceiro céu, dá glória para Ele, exalte a Ele, porque é tarde de Deus honrar vidas neste lugar. Aleluias! Oh, glórias! A ordem é para ir para o outro lado. Portanto, Jesus insistia. Eles entram no barco e começam a remar. Eles começam a remar. Eles começam a remar. E Jesus despede a multidão, porque a fala de Cristo é que eu vou despedir a multidão e vou orar. Entenda isso aqui. A multidão ainda traz like. É bom o like. A multidão ainda traz fama. Fama também é bom. A multidão traz selfie também, isso é bom. Mas Jesus é aquele tipo de pregador, irmãos, que saiba que a multidão traz like, traz fama, a multidão traz coisas boas, traz sim, traz, aleluia. Mas Jesus entende que ministério não é multidão que sustenta. Ministério que sustenta, ministério é sustentado através da oração. Missionário que não ora precisa entender que quem te sustenta é a oração. Ministério, querido, não é sustentado pelo homem, não, é pela oração. Quem ora vive milagre, quem ora ainda alcança os confins da terra, porque através da oração Jesus vai te honrar, aleluias. Oh, glória. Queridos, é tanto que quando Jesus está indo para o deserto, Jesus agora ele jejua 40 dias e 40 noites, também com oração. Quando Jesus teve fome no final do seu jejum, da sua oração, Satanás chega diante de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aleluia. Oh, glória. Querido, quem não ora não está preparado. Aleluia. Porque o diabo que entra colocando uma dúvida: se tu és, Jesus não precisa ser interrogado.
Eu preciso dizer para essa tribuna que aqui está nessa tarde: você tem um chamado sim, meu filho. Você tem um chamado sim, oh glória. Você vai sim, aleluia. Porque ainda sobre a família Souza, manda te dizer o Senhor: tem profeta lá, tem homem de Deus lá. Se tu profetizar, tu vai ver a glória. Porque sobre a família Souza tem profeta, meu irmão. Creia nesta palavra, porque a tua história vai mudar. Arabaia sorebecancho. Deus manda te dizer: eu te levanto hoje com ordem profética. Prepara, porque tu vai ver o mar se abrir. Tu vai ver uma nova história, uma nova face. Tem honra dupla, tem honra dupla. Receba! Só quem entende isso, dá glória para ele. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluias! Jesus sabe discernir, de estar com o público e também estar a sós. Jesus sabe interpretar o momento de estar com a multidão. Isso é bom. Mas Jesus sabe também a importância de estar com intimidade. A intimidade com o papai. Oh, glória! A intimidade com Deus. Aleluia! Jesus está orando e os discípulos estão remando. Os discípulos estão remando. E tudo que eles não queriam acontece. A tempestade se levanta, o vento ao contrário, ao ponto deles dizer: agora nós vamos morrer. Agora nós vamos acabar. Aleluia. Já até disseram, pastor Antônio Moura, que esse mesmo não iria continuar. Oh, glória. Já até disseram que seria o último ano. Mas eles não entendem que aqui ainda tem alguém que está remando. Tem alguém que está remando. O vento é o contrário, mas o si mesmo está remando. O vento é o contrário, mas Deus está levantando missionários. O vento é o contrário, mas Deus está levantando cooperadores. Não importa o vento que se levanta, continua remando. Rema, rema, porque do outro lado teu propósito, ainda Deus tem mais para si mesmo. Ainda Deus tem mais para a tua história. Si mesmo é uma ponte para a obra missionária, querido. Nesse estado de São Paulo, nesta nação brasileira, até os confins da terra, vai ser usado para pregar o evangelho. Quem crê nessa palavra, receba! Deus vai levantar homens e mulheres que têm compromisso com missão. Aleluia. É missão, querido, que vai fazer a diferença. Oh, glória. Porém, do outro lado, aleluia, Jesus sabia o que era pregar para alguém só. Jesus sabia o que era para ir visitar endemoniado. Sim, sabia. Porém, Cristo sabe também a importância da multidão. Aleluia. Vocês vão para o outro lado. E quando os discípulos agora estão passando por mais uma crise, eles não veem Jesus. Mas se tem uma coisa que eles estão remando. Aleluia. Porque quando tu rema aqui, Deus visita a tua casa lá. Oh, glória. Quando tu dá um glória aqui, Deus quebra a maldição lá. Quando você sapateia, querido, cheio da unção, é papai quebrando as obras ao contrário. Oh, glória. Pode se levantar contra a igreja, pode apoiar a ideologia de gênero, pode, mas a igreja está remando. Pode apoiar a liberação das drogas, mas a igreja está remando. Pode apoiar o aborto, mas a igreja está remando. A igreja não vai parar. Rema, porque é do outro lado que você vai cantar o hino da vitória. Aleluias. É do outro lado. Deixa, meu querido, aleluia, que o nosso prefeito Rodrigo Aciuchi cuida muito bem da cidade de São Paulo. Deixa que o nosso governador Thaís, querido, nosso governador Tarcísio Freitas, cuida do nosso estado do São Paulo.
aleluia, ainda é que a esquerda que ganhou, Luiz Inácio Lula da Silva, cuida da nossa nação brasileira, deixa que da ordem mundial, quem cuida é a ONU, mas da igreja quem cuida é Deus, da igreja quem cuida é papai, da igreja quem cuida é Jesus. Ele cuida aqui, pastor Ramildo, ele cuida no Paraná, ele cuida no Belém, cuida no Amazonas. Quem cuida da igreja tem nome, é Jesus de Nazaré. Oh glória, não deixa de remar, porque Jesus cuida, aleluia. Eles estão prestes a morrer, mas Jesus está orando. Eles estão orando, Jesus está orando. Tem alguém orando por você? Tem, oh glória. Jesus agora desce do monte, chega nas águas. Jesus começa a caminhar por cima das águas. Quando Jesus vai até aos discípulos, é em média de 6 quilômetros. Os passos de Jesus, a direção dos discípulos é preciso. Jesus não erra um passo, Jesus vai na direção certa, oh glória, porque quem te convocou foi Jesus de Nazaré. Passa para o outro lado, é passar, é verbo, pastor Antônio Moura, e verbo é palavra. Sabe o que Deus está mandando dizer para esta igreja hoje? É profético do que tu está vivendo. Tu está sobre uma ordem profética. Não é ordem humana, é ordem profética. Jesus vai chegar ao teu encontro nessa tarde e tu vai ver que valeu a pena. Jesus chegou até o barco porque eles estão sobre uma ordem profética. Quando Jesus chega, alguém observa. Alguém observa. É Cristo, é um fantasma. E Jesus chega e diz: tenha bom ânimo. Quando Jesus fala, aí Pedro conhece: se és tu mesmo, me manda ter por cima das águas. Entenda um detalhe: Pedro não manda até ir a Jesus, Pedro quer andar por cima das águas, porque discípulo quer imitar a Jesus Cristo. Pedro está andando por cima das águas, também Jesus está andando por cima das águas, Pedro também quer andar por cima das águas. Fica de pé para nós estar orando. Jesus vem Pedro, vem Pedro, vem. Jesus está chamando pessoas aqui para ter conclusão de ministério. Conclusão de ministério não é na metade, não é no meio, é do outro lado, aleluia. Louvado Glória seja o nome de Jesus, oh glória. Nós já vamos ouvir, querida, nossa irmã já está aqui adorando ao Senhor. Bendito seja Deus. Nesta conclusão, saiba que a conclusão da tua história não é no começo, não é no meio, mas é do outro lado, aleluia. Então Deus me disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu